Bíblias em Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17, nós leremos juntos do versículo 8 ao 16. Convido os irmãos a ficarem em pé para que nós possamos ler juntos, em alta voz. Leiamos capítulo 17, versículo 8 a 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Josué, como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, que é a única verdade, que é a vida, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor esteja ministrando conforme a Tua vontade, conforme a necessidade, e que nós possamos ouvir a Tua voz, apesar desta pecadora que está aqui, ó Deus. Que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja tocando, que o Teu Espírito Santo esteja agindo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar. Então, esse capítulo 17 ele é muito interessante, que do versículo 1 até o versículo 7, na verdade, o povo está no Êxodo, então eles estão no deserto, eles não têm água para beber, e o próprio Moisés, que é quem representa o povo diante de Deus, que tem uma relação direta com Deus, ele fala assim: Senhor, no versículo 4, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. E nós sabemos que no final desses sete versículos, o Senhor ele dá água para o povo, que está o tempo todo reclamando, murmurando do Senhor. E logo em seguida entra o fato que nós acabamos de ler, que os amalequitas, eles são inimigos, né? Eles são os inimigos do povo de Deus, eles são inimigos que eles eram profissionais em saquear. Então, o trabalho deles, que moravam ali no deserto, era exatamente, estava passando uma caravana, ele vai saquear a caravana que estava passando. E o povo que tinha acabado de receber o ouro, moedas de prata, tinha recebido do Egito várias coisas antes deles saírem, quando a gente lê a saída do povo do Egito, o livramento que Deus dá para eles, além deles terem bebido água no deserto, aquele povo falou: nós temos alguma coisa para nós saquearmos. Porque as histórias, elas, mesmo naquela época que não tinha telefone, elas corriam.
Então, os amalequitas foram fazer o trabalho deles e saquear o povo. Só que eles não contavam com uma coisa: aquele povo não era qualquer povo. Aquele povo era o povo de Deus. O povo que Deus tinha uma aliança com eles. E aí, quando nós chegamos no versículo 9, né, que ele diz assim: Moisés ordena a Josué: escolhe homens e sai para defender, para pelejar contra os amalequitas. Vai defender o nosso povo. Normalmente, quem estava no final da caravana, que é onde os amalequitas chegaram, são os idosos, as crianças, os animais, as mulheres as pessoas que não têm como sair correndo na frente, né? Quem já fez caminhada, já subiu montanha, sabe que normalmente os últimos a gente não está aguentando mais. Então, imagina um povo de mais de 4.000 pessoas no meio do deserto, que precisa carregar coisas pesadas, que também estão fatigados, e os amalequitas vão direto neles. Então, Moisés fala: Josué, pega os melhores homens que você conseguir e vai defender o nosso povo. Josué, ele pega e vai. Só que Moisés, ele faz uma promessa: estarei no cimo do outeiro, eu estarei lá em cima do monte, e o bordão de Deus estará comigo, ele estará na minha mão. E nós, ao longo dos versículos que nós lemos, nós constatamos que Moisés, ele vai ficar com as mãos dele levantadas. Isso é um símbolo para o judeu, principalmente, né, nesse contexto de intercessão. Ele estava orando. Se nós formos traduzir para a nossa linguagem hoje, é quando nós colocamos os nossos joelhos no chão para interceder por alguém. Moisés, o representante do povo diante de Deus, ele vai a um lugar reservado para ele poder interceder pelo povo de Deus, por Josué, que estava no campo de batalha. Porque ele sabia que o povo não podia ganhar. 430 anos sendo escravos, eles não aprenderam a se defender, eles aprenderam a trabalhar. Eles faziam trabalhos manuais, mas não a se defender, principalmente contra os amalequitas, que eram profissionais no que eles estavam fazendo. Então, Moisés, ele subiu. E aqui nós temos dois importantes, além do líder, Moisés, que é Arão e Hur. Arão e Hur sobem o outeiro, o monte, junto com Moisés, e lá em cima eles constatam que Moisés, que já passava dos seus 80 anos, quando levantava sua mão, não conseguia ficar com ela levantada o dia inteiro. Porque tudo começou no início do dia, quando o sol estava nascendo, e só foi terminar quando o sol estava se pondo. Então, vamos colocar, no mínimo, entre 8 a 9 horas lutando. 8 a 9 horas lutando. Um povo que não sabia lutar. Então, Moisés, as mãos dele se cansavam, mas aí nós temos Arão e Hur, que vão ver a necessidade do líder, que vão pegar uma pedra, vão colocar Moisés sentado nessa pedra e eles vão falar: agora você se vira, você interceda sozinho. Não, eles vão sustentar as mãos daquele líder. Eles vão orar junto com Moisés pelo povo que estava lá embaixo. Uma das coisas que nós podemos aprender com isso, meus queridos, é que as batalhas, talvez você pense: mas eu não vou estar na Coreia do Norte, né? Talvez você conheça um missionário que vai ou que está lá. Ah, mas eu não vou à França. Inclusive, eu já deixei o convite e você pode ir lá me visitar. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não estou lá no campo missionário. Mas você pode ser como Moisés, que intercedeu. Colocar os seus joelhos ao chão, se humilhar diante de Deus, assim como também o missionário que está lá no campo, e você não deixa de participar porque você não está lá. Muito pelo contrário, porque a guerra ela foi ganha. Quando a gente lê o versículo 15, Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é a minha bandeira. Então, o Senhor é a minha vitória. O Senhor, ele é a minha força. O Senhor é aquele que vai dar o que eu preciso, para que a caminhada ela continue acontecendo, para que o povo de Deus ele ganhe. Essa é uma das lições que a gente pode aprender, que nós, quando nós estamos intercedendo, nós, ainda falhos, ainda pecadores que nós somos, o Espírito Santo de Deus ele age, e nós estamos participando através da intercessão. E eu tenho certeza que essa igreja
participa de missões através da intercessão. Então, nós temos também outras figuras que são Arão e Ur, que vão sustentar o líder, orando junto com ele, dando o que ele precisa para que o trabalho dele continuasse sendo feito. Às vezes, nós temos irmãos na igreja que eles estão orando, nós sabemos que eles estão passando por um momento de dificuldade, nós oramos junto com essas pessoas, isso é muito bom, mas falta alguma coisa, essa pessoa... Só a oração, né? A oração que já é muito, que faz muita coisa, ainda a pessoa está precisando de um alimento, a pessoa está precisando de uma visita, a pessoa está precisando ser ouvida. Então, nós também precisamos sustentar uns aos outros na oração e nas ações que nós temos, como Arão e Ur eles fizeram. Eles viram as necessidades e eles agiram naquela necessidade que surgiu. Quando nós chegamos no versículo 14, o Senhor vai dizer a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Interessante esse repete-o a Josué, porque Josué estava na guerra. Ele lutou, ele viu irmãos caindo, sendo feridos. Ele talvez também foi ferido durante 8 horas de batalha. Ele não levou nenhum soco. Isso é meio inconsistente. Mas imagine que ele sabe, ele viveu a guerra, ele sabia o que estava acontecendo. E isso traz uma perspectiva muito importante para nós que estamos vivendo os dias de hoje, que é o Senhor, Ele quem dá a vitória. Nós oramos, nós visitamos, nós ofertamos, nós cantamos, nós evangelizamos, nós discipulamos, mas o final de tudo, quem dá a vitória, quem dá o crescimento, é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos do Senhor, do nosso Deus e Pai. E quando nós chegamos, então, no versículo 16, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Isso nos mostra também algo interessante, que é nós somos guerreiros. Nós estamos em uma luta. Nós não estamos nesse mundo para viver do bem e do melhor, né? Nada me falta, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, achando que são só coisas boas. Muito pelo contrário, às vezes nós vamos ter aflições nesse mundo, mas nesses momentos de aflições, enquanto servos, enquanto guerreiros de Deus, nós participamos do exército do nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do reino dele, nós sabemos que, enquanto guerreiros, o Senhor está conosco, lutando por nós. E quem será contra nós, como diz o versículo. E outra coisa que nós podemos tirar de lição também desse versículo, aqui no Antigo Testamento, nós temos sempre a figura de Jesus Cristo. E nesse texto, do versículo 8 ao 16, nós temos Cristo prefigurado aqui também, que é Moisés. Claro, Moisés, ele tinha fadiga, ele tinha a idade dele, ele tinha as limitações dele, mas Jesus não tem limitação. Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou. E mesmo sofrendo todas as dores que ele teve que sofrer, para eu e você hoje cantarmos que nós somos livres do pecado, ele está diante do nosso Deus e Pai, intercedendo por nós, sem pecado algum, sem culpa alguma. E esse é quem intercede por nós 24 horas, 7 dias por 7, incansavelmente. Ele é aquele que faz os pedidos corretos. Às vezes, né, o Espírito Santo tem que corrigir a nossa oração, porque nós pedimos alguma coisa que nós não devemos ter. Mas Ele sabe de tudo, Ele sabe o que nós precisamos, Ele intercede por nós e Ele voltará. Irmãos, você está preparado, igual você cantou aqui hoje, para ver aqueles que morreram pelo Evangelho? Você está preparado para quando você chegar no céu, você ouvir de alguém que faleceu, você ainda não me conhece, vamos só imaginar, mas você esteve participando da minha conversão através da oração.
Você está pronto para ver o seu intercessor infalível voltando das nuvens e te recebendo com toda a glória dele? Você cantou hoje que você quer ver isso. Você está preparado para isso? Você realmente deseja isso de todo o seu coração? Nós somos guerreiros em um mundo perdido, mas nós não estamos perdidos. Nós não estamos vencidos, muito pelo contrário. Nós temos aquele que é o único caminho, a única verdade e a vida. Feche os seus olhos como quem olha para o coração. Medite um pouco em que o Espírito Santo falou a você nessa noite. Enquanto guerreiro, você tem lido a palavra do Senhor, que é onde está o nosso escudo. Você tem seguido as ordens de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Você conhece essas ordens? Senhor, enquanto igreja, neste momento, nós nos colocamos, ó Pai, na Tua presença. O Senhor que intercede por nós a cada minuto, o Senhor que não dorme, o Senhor que é a nossa fortaleza, o Senhor que é o nosso caminho, o Senhor que é a nossa vitória, a nossa bandeira, a qual nós levamos para os confins da terra juntos. E nós Te agradecemos, porque o Senhor é a nossa força. Nós agradecemos porque o Senhor, ó Deus, está conosco. Nós agradecemos porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor, da Tua maravilhosa luz. Nós agradecemos porque nós podemos, enquanto guerreiros, avançar enquanto igreja, ó Deus, neste mundo onde o maligno é o príncipe, mas o Senhor é rei. E nós somos os seus guerreiros, Pai. E nós agradecemos por essa bênção, agradecemos por esse privilégio de servir ao Senhor, por esse privilégio de sermos seus soldados, de ter a couraça da justiça, de ter a verdade, o cinto da verdade. Nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, que é a revelação especial, que é a Tua revelação, como o Senhor se revelaste a nós perfeitamente. Agradecemos porque nós podemos admirar o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é perfeito, magnífico, santo, através da Tua criação e através da Tua palavra. Senhor, nós Te rendemos glória e nós pedimos perdão, ó Deus, porque nós temos pecado. Perdão, ó Deus, porque às vezes nós fazemos o que não convém, nós não estamos de acordo com a Tua palavra. Tenha misericórdia de nossas vidas, e nós sejamos guerreiros que, ao completar a nossa carreira, possamos ouvir: vinde e entrai no gozo, ó Deus, e que nós possamos ver pessoas se rendendo, para que elas também possam glorificar ao Senhor, como imagem e semelhança de Ti nesse mundo, possam fazer a Tua vontade e resplandecer, ser caminho para que outros também possam vir a conhecer o Senhor. Que o Senhor nos use para que mais conheçam de Ti. Aqueles que talvez estejam afastados, aqueles que talvez queiram negar o Senhor de todas as suas forças, voltando-se para a ciência, mas nós sabemos que a Tua sabedoria é loucura para esse mundo, e assim nós agradecemos porque nós somos loucos pela Tua palavra. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, ó Deus, e nós Te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém.